O que está acontecendo em Gaza hoje não é apenas mais um conflito. É uma máquina de matar civis em escala massiva. Mulheres, crianças, idosos. Enquanto boa parte da imprensa mundial finge equilíbrio, suaviza termos, esconde proporções e trata massacre como operações militares. Bibi Maoris. Segundo dados usados pela ONU, perto de 70% dos mortos em Gaza são mulheres e crianças. BBC. Estimativas recentes indicam mais de 72 mil palestinos mortos diretamente pelos ataques israelenses até maio de 2026, em um território minúsculo, sitiado, sem rota de fuga, estatista. Isso não é dano colateral. Isso é um padrão. Estatista, ONU. E a pergunta que não quer calar é: por que a imprensa mundial não trata isso como o escândalo que é? Por que tanta cautela nas palavras quando o assunto é Israel, mesmo diante de estatísticas que mostram claramente que quem está morrendo em massa não são terroristas armados, mas civis comuns? BBC, Barman. Vamos por partes. 1. A realidade dos números que a mídia suaviza. Organismos internacionais vêm denunciando o tamanho dessa tragédia. O Escritório de Direitos Humanos da ONU falou claramente sobre o alto número de civis mortos, destacando que mulheres e crianças carregam a maior parte do peso dessa guerra. BBBD. Organizações e pesquisas independentes falam em centenas de milhares de mortos e feridos somados, o que já atinge uma fatia enorme da população de Gaza. Cost Software, to Watson Brown, Liaison. Mesmo assim, como essa realidade costuma aparecer nos jornais e TVs? Em manchetes mornas como conflito em Gaza, ofensiva israelense, resposta a ataques do Hamas. Com foco exagerado em números de reféns, em discursos oficiais de Israel e em justificativas militares, enquanto o número de mortos civis aparece como um detalhe no meio do texto. Institute Pona Al Jazeera, Fars 2. É como se a imprensa aceitasse, sem questionar de verdade, a narrativa de que tudo isso é inevitável e proporcional. The New Humanitarian, Wiseman. Mas quando você olha os dados friamente, isso não se sustenta. 2. A narrativa oficial de Israel e o medo de ser cancelado. Uma parte da explicação está na força política e simbólica de Israel no Ocidente. Israel se apresenta continuamente como um Estado em defesa própria, cercado de inimigos, apoiado por grandes potências como Estados Unidos e países europeus. Wikipédia. Questionar abertamente as ações de Israel ainda é tratado, em muitos círculos, como algo arriscado. Você pode ser rotulado de antissemita com muita facilidade, mesmo quando está criticando políticas de governo, não um povo ou uma religião. Institute Al Jazeera, Lab 1. Isso cria um clima de medo dentro de redações. Jornalistas, editores e analistas passam a pisar em ovos. Escolhem palavras suaves, evitam termos como massacre, limpeza étnica ou crime de guerra, mesmo quando organizações de direitos humanos usam linguagem muito mais dura. Then Humanitarian Watch. Resultado, a cobertura fica tímida, equilibrada só na aparência. Enquanto isso, a realidade em Gaza é tudo menos equilibrada e estatista em 1. 3. Viés estrutural da mídia ocidental. Vários estudos já apontaram um padrão. Quando a vítima é palestina, árabe ou muçulmana, a individualidade some. Arquivo Point 1. As notícias falam em números, danos colaterais, vítimas civis, sem nome, sem rosto, sem história. Arquivo Point 1. Quando a vítima é israelense ou ocidental, a cobertura muda. Nome, idade, foto, família, passado, depoimentos emocionados. Wikipedia, Wamis. Pesquisas sobre viés na cobertura de Israel e Gaza mostram isso com clareza. Mesmo veículos considerados profissionais e liberais tendem a desumanizar palestinos e a acolher mais facilmente a narrativa israelense. Institute Al Jazeera, Battle. A linguagem não é neutra. Ela constrói quem é visto como vítima e quem é visto como ameaça. Enquanto isso, explosões em bairros lotados, hospitais atacados, escolas destruídas e famílias inteiras apagadas viram incidentes, operações, ataques contra alvos terroristas, sempre seguidos de um segundo Israel. E Wikipedia, por 2. 4. Interesses políticos e econômicos.
A imprensa mundial dominante não existe no vácuo. Ela está inserida em países com governos, alianças geopolíticas, interesses militares e econômicos claros. The New Humanitarian Bosman. Israel é aliado estratégico do Yuan, Taiwan e de várias potências europeias, em tecnologia, inteligência, armamentos e política externa. Wikipédia. Quando governos fecham com Israel, a linha editorial de muitos veículos tende a acompanhar, ainda que de forma não declarada. Isso não significa que cada jornalista individual seja vendido, mas que a estrutura do sistema de mídia é atravessada por interesses nacionais, anunciantes e pressões políticas. The New Humanitarian. Cobrir com dureza um aliado é sempre mais difícil. É mais simples tratar como tragédia, conflito complexo e situação delicada do que encarar de frente a possibilidade de haver crimes graves cometidos por um parceiro político. Wikipédia, Manj. 5. A desculpa da neutralidade. Outro fator é a máscara da neutralidade. Muitos veículos se escondem atrás da ideia de mostrar os dois lados, mesmo quando os lados não são minimamente comparáveis. The New Humanitarian. De um lado, um exército extremamente armado, usando bombas pesadas em uma área superpovoada, com bloqueio de comida, água, energia e medicamentos. Statista Palesman. Do outro, uma população civil encurralada, com grupos armados sim, mas completamente incapazes de causar o mesmo nível de destruição maciça. BBC One. Colocar isso como dois lados do conflito pode parecer neutro. Na prática, é tomar partido sim. É aceitar a lógica de que a morte de milhares de civis inocentes é um preço inevitável. BBC One. 6. A pergunta incômoda: quem é terrorista? Quando Israel bombardeia bairros inteiros, hospitais, campos de refugiados, e o resultado são milhares de mortos civis, incluindo crianças aos montes, como isso é chamado? Cessar estatista, Maio. Quase nunca a palavra terrorismo aparece para esses ataques. Ela é reservada aos grupos palestinos armados. Wikipédia. Mas pense friamente. Se terrorismo é o uso da violência contra civis para atingir objetivos políticos, por que só um lado recebe esse rótulo? The New Humanitarian, Basonantum. Por que a imprensa repete sem parar: Israel combate o terrorismo, mas raramente coloca Israel como possível autor de atos terroristas, mesmo diante de relatórios, dados e denúncias de violações graves do direito internacional? Institute. Al Jazeera e Cordões. Esse silêncio seletivo não é neutro. Ele molda a opinião pública. Ele ajuda a manter a ideia de que uns são sempre os bárbaros e outros, mesmo matando em escala industrial, continuam sendo defesa própria. Fonestes 7. Crianças e mulheres como estatística, não como seres humanos. Talvez a parte mais revoltante seja essa. O número de mulheres e crianças mortas é obsceno, e ainda assim tratado como linha de rodapé. Facebook Marmons. Análises da ONU falam em dezenas de milhares de mulheres e meninas mortas em Gaza só nos primeiros 2 anos de guerra. Facebook. Isso significa famílias destruídas, gerações inteiras arrancadas do mapa. Facebook, página 1. Mas boa parte da mídia não mergulha nessas histórias. Não há a mesma insistência em mostrar o rosto dessas crianças, o nome dessas mulheres, a voz dessas famílias, como se faz com vítimas do lado israelense ou ocidental. Argiv, Wildwan. É como se houvesse uma hierarquia implícita de vidas. Umas chocam mais, outras são esperadas. Isso é desumanização. E a imprensa, que deveria confrontar esse processo, muitas vezes participa dele. 8. Por que a imprensa se cala? Ela se cala, ou fala pela metade, por uma combinação de fatores. Medo de ser acusada de antissemita, pressão política de governos aliados de Israel, interesses econômicos e geopolíticos, viés histórico que desumaniza palestinos, a falsa ideia de neutralidade em um cenário totalmente desigual. Archive Rice. Quando você junta tudo isso, o resultado é esse silêncio constrangedor. Israel mata mais civis, mais mulheres, mais crianças do que terroristas armados. E isso não é tratado com a gravidade e a violência moral que deveria.
Facebook Primaries. A pergunta por que a imprensa mundial se cala tem uma resposta dura. Porque em grande parte ela escolhe se calar. Escolhe suavizar, escolher palavras, evitar o confronto direto com o poder. 9. O papel de quem assiste. Se a grande mídia não quer chamar as coisas pelo nome, sobra para quem está vendo, lendo e ouvindo fazer isso. Olhar para os números e enxergar seres humanos. Facebook mais Warn 2. Recusar narrativas que tratam massacre como operação. Questionar títulos, linguagem, enquadramento. Buscar fontes alternativas, veículos independentes, jornalistas que arriscam a carreira para falar o óbvio. Matar civis em massa é crime, não defesa. Enquanto a imprensa hesita, um fato continua em pé. Se a maior parte dos mortos são civis, mulheres e crianças, então tem algo profundamente errado na forma como essa guerra está sendo conduzida e na forma como ela está sendo contada. Estatista Plaisors Nois. Você pode não ter poder para parar as bombas, mas tem o poder de não aceitar mais o silêncio.